Pessoal, hoje a gente vai ter uma conversa muito descontraída, muito proveitosa, tenho certeza. Um dos amigos que eu tenho de vida e que terminei durante a minha vida pública também fazendo parceria pública, parceria política, parceria eleitoral, aprendendo muito com ele, muito embora seja um pouco mais novo do que eu, mas aprendi muito com ele. E por muitas vezes serviu de espelho para vários temas que a gente vai debater aqui, vai conversar um pouco da sua vida pessoal, um pouco da sua vida pública em relação aos mandatos que disputou e que venceu, as lutas que ele tem na Câmara Federal. Hoje eu converso com muita satisfação com Pedro Cunha Lima, meu amigo, essa pessoa que é meu amigo de longas datas, de uma vida inteira, mas também meu parceiro na política. E eu quero, junto com vocês, aprender um pouco com ele, descobrir um pouco das curiosidades que tem de Pedro Cunha Lima, saber até onde ele quer chegar, como ele está hoje, enfim. Vamos lá, Pedro, bater um papo, satisfação estar aqui com você. Satisfação toda minha, né? Muito bacana fazer essa conversa, a gente que se conhece de fora da política, na verdade, né? Antes de qualquer disputa eleitoral, de minha parte acompanhava já o seu trabalho, mas a gente se conhece da presepada mesmo, né? Da amizade, né? E você é um cara que, enfim, a gente tem essa relação de muita proximidade, né? E poder ter essa conversa aqui para mim é bom demais. Vamos embora. Bom, Pedrão, é satisfação imensa. Veja só, quando eu disse que faria um podcast contigo, muita gente começa, com Pedro, pergunta a ele isso, como é ele assim, como é ele assado. E termina que todo mundo sabe, você é neto de Ronaldo Cunha Lima, filho de Cássio Cunha Lima, mas as pessoas não sabem, às vezes, a relação mais íntima que você tinha. Por exemplo, eu lhe conheci há muito tempo e vi por várias vezes você bem mais novo assim, fazendo alguns poemas com o Ronaldo, escutando, rindo com o Ronaldo também. Como era a tua relação com o Ronaldo, já que você puxou esse viés, tanto político, mas o viés poético, né? Você gosta disso. Como era a tua relação com um poeta? Um poeta, muita gente não imagina isso, mas eu nunca tive uma conversa política com ele. Eu nunca tratei em nenhum momento de política, de cenário político, de disputa eleitoral. Quando eu disputei pela primeira vez em 14, ele já tinha falecido. E às vezes eu até sinto, queria ter tido uma conversa política com ele, mas de alguma forma a gente sente uma presença dele, por tudo que ele sempre representou. E a gente tinha uma relação de avô e neto, onde ele brincava com todo mundo, tinha um amor profundo, sempre foi muito ligado à família e me estimulou muito no verso, na rima, de falar uma palavra e querer um verso de volta. A gente brincava com o livro de Augusto dos Anjos, e eu começava um soneto e ele terminava, ele tinha um livro inteiro de Augusto dos Anjos, e um avô especial, assim, de vibrar com as conquistas. Eu lembro que quando eu fui aprovado na OAB, ele vibrou mais do que eu, eu lembro a ligação. O Ronaldo era advogado, inclusive. Advogado, promotor, e eu lembro da vibração dele. Mas então uma relação de muito, muito amor mesmo, e no caso dele não teve a parte política, teve muita poesia. Vou te falar uma particularidade, eu não sei se eu já falei isso para você, inclusive. Na minha primeira campanha, já na segunda, em 2008, meu número seria 45123. Isso a gente fazia, você sabe como isso funciona, a gente anotou um papel lá, 45123. E na hora da convenção eu perdi esse número. E fui para a Casa do Poeta. A Casa do Poeta servia de QG ali, todo mundo, dia de convenção, todo mundo ia para lá e tal. Chego lá, tá o poeta sentado, aquele dedinho fazendo o verso dele. Cheguei meio triste, foi que houve? Disse, rapaz, perdi meu número. Tinha música pronta, 4523, não me lembro como era. Mas tinha uma música pronta, tá? Ele disse, rapaz, não tem problema não. Eu disse, qual é o número que eu uso? Ele bota 4510 mais um zero, é meu número. Você é um pouco mais que o poeta, um pouco mais que o Ronaldo. E meu número ficou 45100. Fantástico. Todas as eu eleições. Votei e não sabia dessa história. Pois é, foi do jeito que eu estou dizendo, naquela sala ali que ele ficava sentado, a gente teve essa conversa. Pois é, Pedro, e não teve nem eu sabia disso, porque realmente em 14 foi na época, no período que o Ronaldo já tinha falecido, faleceu em 12, então você foi candidato em 14. Isso. E esse estímulo para ir para a política, claro que você teve, Cássio tem uma influência, direta ou indireta, mas claro que tem, você vê o pai disputando o mandato, mas como deu o estalo, que hora tu dissesse, rapaz, eu vou? Pai, o que eu vou dizer aqui você vai confirmar porque você estava ali acompanhando tudo. Eu não sou um cara que tive a política como algo em mim desde sempre, de
de ter algo onde eu, me formando, já, né, tinha a vontade de disputar a eleição, não tinha. Né? Manhinha, né, sempre me deixou mais distante da vida pública, e meu pai, como poeta nunca nem conversei de política, e meu pai nunca chegou para incentivar, estimular, e volta e meia eu participava de alguma coisa, mas muito pouco. Né? Eu sempre estive muito distante, na verdade, desse mundo político, mas foi numa solenidade no Senado, né, uma homenagem ao poeta, onde eu fui representar a família, né, fazer uma homenagem representando a família. Depois daquele discurso começou a ter uma especulação, foi a primeira vez que teve especulação em torno do meu nome. Só um parênteses, eu estava lá. Você estava lá, exatamente. Né? E foi a primeira vez que começou a ter especulação em torno do meu nome, e a primeira vez que eu comecei a pensar sobre disputar a eleição, porque na minha cabeça sempre quis ser professor, estava terminando o curso, ia fazer um mestrado em Coimbra, e começou aquela especulação, eu fiquei com aquilo na cabeça, e foi a primeira vez que eu tive uma conversa política com meu pai, né, em relação a uma possibilidade de disputa minha. E aí eu já estava encaminhado para fazer o mestrado. Eu passei 10 meses em Coimbra, foi um imenso privilégio que tive de fazer o mestrado em Direito Constitucional. E aí meu pai teve uma conversa no sentido de dizer, olha, você sabe boa parte do que é essa realidade, é uma atividade exigente, né? Você se dedicar à coisa pública, você tem que estar sujeito a dever satisfação a todo mundo. Nós devemos satisfação a todo mundo e tal. Tem coisas boas, coisas, né, que pesam, é uma atividade, né, muitas vezes em viagem em família, né, meu pai tinha que voltar mais cedo porque tinha alguma coisa e tudo mais. Vá fazer o seu mestrado, lá você reflete melhor, né, saia dessa confusão, porque já estava jornalista indo atrás e eu não tinha esse traquejo de dar entrevista e etc e tal. E já aquela coisa efervescendo, vá fazer o mestrado, lá você reflete, você toma a decisão. E foi lá que eu tenho formação em Direito, né, percebi que era uma grande oportunidade, né, de poder exercer uma função, né, para defender o que eu considero correto, né, tendo a liberdade de falar o que eu penso, né, tendo a liberdade de defender aquilo que acredito. E foi lá em Coimbra que eu decidi que ia, né, mergulhar, e aqui estou, né, pré-candidato ao governo, né, onde vim parar, né, e com um aprendizado gigantesco. Eu mudei muito. Acho que isso, você tem. Com certeza. Né, eu era muito mais tímido, né, até tem gente que disse que não, o Pedro é muito chato. Na verdade, tem muita timidez aqui dentro. Naquela, né, primeira campanha sua, né, uhum, que foi a campanha de 2014, alguns gestos durante a campanha me marcaram muito. Foi a primeira vez que disputei para deputado estadual e você é a primeira vez que disputou para deputado federal. E vencemos juntos. Eu me lembro muito bem na hora da vitória, né, vencemos, você teve uma votação estrondosa na época, eu tive uma votação surpreendente também, eu não esperava aquela votação naquele momento. E eu me lembro a gente se encontrando lá na casa de Ronaldo, aquela euforia embaixo, aquela festa, é a tua alegria de ter vencido, lógico que também compartilhar comigo eu ter vencido também. Mas antes de falar mais de eleição, e a gente vai chegar até esse momento, você foi para Coimbra, formado em Direito, fez um mestrado em Direito Constitucional. A gente, inclusive, na época, conversava muito sobre isso, trocávamos, inclusive, acusações de violão. Eu lembro que, acho que eu tenho um vídeo daquele, a gente tocando Bicho de Sete Cabeças, você tocava lá, mandava para mim, eu tocava aqui, mandava para lá. Eram vídeos, era interessante aquele período. Você estudando, foi naquele momento que você, poxa, vou disputar, eu vou contribuir, que é uma atividade, você, naquele momento sua cabeça era voltada para um sonho de ser professor. É um sonho que se alimenta, e inclusive você já lecionou, você vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas você tinha que deixar tudo aquilo para estar no mandato de deputado federal, num momento conturbado do país. Você pegou aquele período do pós-Dilma ali, aliás, do pós-Dilma não, do impeachment, aquele período. Esse período também é um período conturbado para a nação toda, e você está lá com suas bandeiras. A educação veio naquele momento, poxa, eu vou levantar isso aqui é que eu quero. Eu vou levantar a primeira infância. Ou já foi pós, quando você foi para Oxford, Cambridge, como você começou a deglutir, a educação vai ser minha principal bandeira? Foi no exercício do mandato. Eu entrei com a cabeça, né, sem uma bandeira fixa. Eu tinha 24 anos, 25 anos, quando comecei a exercer o primeiro mandato. E não tinha pré-determinado isso. Então foi no exercício do mandato, teve um deputado, Rubens Bueno,
E no começo do mandato, lá dentro, eu tive uma grande facilidade, que as pessoas tinham referência do poeta, ter sido deputado, e tinham referência do meu pai. Então tinha muita gente ali que já me recebia, né, abrindo as portas, querendo orientar, querendo ajudar, e eu aprendendo um universo muito novo, né, não só um primeiro mandato de deputado federal, como um primeiro mandato em absoluto, né? E aí teve um deputado, Rubens Bueno, que falou: você precisa fazer um curso da primeira infância. Esse curso que foi em Harvard na primeira etapa, depois no INSPER. E aí eu fiz, como é que é, tal, não, vou lhe indicar lá e você vai através da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma referência do terceiro setor na primeira infância. E aí eu passei uma semana lá, enclausurado, né, nesse universo, porque na política, né, acho que não sei se as pessoas têm tanto essa percepção, mas a gente fica sendo demandado tanto por tantas coisas ao mesmo tempo, você termina uma agenda sobre um tema e já começa outra sobre o outro, e já tem um outro assunto que chega, um outro projeto, é um bombardeio de coisas de todo lado que você não consegue focar e aprofundar. O político muitas vezes é um oceano com um palmo de profundidade, né, porque não consegue mergulhar em temas. Mas no curso eu pude ter essa oportunidade de mergulhar, e aí já voltei lá de cabeça feita, assim, não é educação, tudo me mostra que para que a gente se desenvolva, para que haja uma transformação social, aquilo que traz retorno efetivo na vida das pessoas, é educação em primeira infância. E aí depois pude presidir a Comissão de Educação, que me deu também outro lugar, outra posição para poder lidar com a bandeira, e hoje está na minha alma. Assim. Eu sempre quis ser professor, então já gostava desse ambiente de academia. Então essa é a bandeira que mais me move, não só na política, a educação está na minha alma. Aqui eu ia te perguntar, e você já entrou um pouco no tema, tanto ser professor, como foi essa experiência, muito curta também, porque você estava no mandato para assumir e tal, mas você vem com know-how de cursos fora do país, aqui no país, o know-how do mandato, é um know-how gigantesco, né? Mas também o mestrado e o próprio curso de Direito lhe dá as credenciais para que você possa ser professor. Além disso, só para a gente contextualizar, eu querendo que você fale um pouco do seu momento ensinando lá. Você passou um período com alguma experiência, alguma hora, poxa, tinha um cara lá de 50, 60, teu aluno, e tu com 25, 26, como foi isso? Foi assim? massa demais, velho. Eu sempre quis ser professor, de fato. Assim, eu com 11, 12, 13 anos já chegava em casa querendo ensinar para a mãe o que eu tinha aprendido na sala. Eu sempre gostei. Se eu souber de alguma coisa e você quiser aprender, eu vou me amarrar no lance de poder lhe passar. E eu sempre gostei tanto que eu tinha receio de ter uma expectativa tão alta de quando eu entrasse em sala de aula me frustrar, porque não é possível que seja tão bom assim, e foi tão bom assim, né? Porque eu lecionei por um ano Direito Constitucional 2, então eu peguei toda aquela parte de organização do Estado, dentro dela tinha processo legislativo, e isso me permitia falar com muita segurança, né, que é o que a gente lida lá na Câmara. E eu entrei em sala de aula assim, né, querendo entender que o universo era aquele que por tanto tempo eu esperei, né? Porque desde moleque eu queria ser professor. E a troca de ideias, né? A gente fazia uma aula, eu não acredito mais nesse modelo que é muito hierarquizado, onde só o professor fala, só o aluno escuta, só o professor ensina, só o aluno aprende, é um negócio meio que de uma via só. Não, a gente fazia uma coisa aberta. Lógico que o professor, ele está numa posição que ele conduz mais, que ele tem uma bagagem do conteúdo e tal, né? Mas a gente sempre teve aulas muito descontraídas, né? De provocar e tirar onda e querer saber a opinião e puxar o outro, quem pensa diferente, porque o direito constitucional permite isso, né? A verdade não tem dono. Muita interpretação. É muita interpretação, e o que é justo? O que é justo para você não é justo para mim. O que é a moral? Quem define o que é moral, né? Como é que a gente deve organizar a sociedade? Como a sociedade interage entre si? Como é que a gente toma decisão em coletivo? Né? Então, assim, o que me marcou foi como eu saía de sala de aula, né, energizado. Assim, você termina uma aula, você não termina com a sensação de cansado, terminei. Não, você termina abastecido, né?
que é o que me move. Uma coisa que me marcou também foi essa troca quando eu já tinha dado várias palestras. A gente é convidado para falar aqui e acolá e tal, mas é muito diferente uma sala de aula de uma palestra. Por quê? Porque na sala de aula você vai construindo uma relação semanal com aquele povo. Isso. Então você cria conexões com o aluno, aí você vai, né, se vinculando. Em determinado momento eu percebia que alguns alunos ficavam curiosos para saber a minha opinião, né, porque ele já tinha em você uma certa referência ali sobre o tema e tal. Então isso para mim eu achei muito especial, porque eu sempre quis muito e pude viver isso. Vou voltar, eu ainda volto para a sala de aula, isso é uma certeza plena na minha vida. Depois do governo. Depois do governo, depois do governo. Olha só, eu vou até direcionar para a câmera aqui. Pedro foi presidente da Comissão de Educação. E a Comissão de Educação, às vezes você assiste na televisão e vê meio aquele plenário bagunçado. Aliás, o plenário é meio que bagunçado em determinadas discussões no Japão, na Inglaterra, no Brasil, aquelas discussões às vezes dedo em riste. Ou seja, isso acontece, aliás, é democracia, né? Então acontece no mundo inteiro. Agora, a presidência da educação é onde definitivamente acontecem os debates, o debate técnico. Eu já tive a oportunidade de estar na Comissão de Educação com o Pedro, fui convidado por ele por mais de uma vez, onde ele recebe professores, enfim, gente do país ou fora do país para conversar sobre um tema, um projeto, um artigo de um projeto, algo do tipo. E são debates longos, né? Pedro era lá presidente de uma comissão muito importante, uma das mais importantes, e isso lhe dá um ensinamento. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu nunca tinha participado por tanto tempo de um debate daquele. Eu como não sou deputado federal, eu ia lá, assistia um pouco, olhava, cumprimentava e saía. E uma das vezes que você presidiu a sessão, 2 vezes, eu passei a sessão inteira e vi como é a dinâmica daquilo, né? O que vocês estavam discutindo, como iria chegar, e você vê que a técnica da comissão ela é bem elevada, né? Eu sentei do lado de um deputado do PT, ele elogiou muito, me fugiu o nome, não me lembro, professor, ou seja, é um cara que vinha da educação, que tinha como Pedro a educação no sangue, queria ser professor, ou já era professor, então defendia aquilo, né? E aí termina que o sonho de Pedro, com aquela bandeira que ele levantava do começo, sendo alimentado inclusive por essas informações que eram ebulição, porque tinha um cara do PT que defendia a educação no Rio Grande do Sul, o outro defendia no Acre, é uma coisa meio... O Brasil é muito dinâmico, muito grande, né? E você mediando tudo aquilo ali, aquilo deve ter sido um aprendizado, uma escola de 1 ano, passa 1 ano na comissão, né? 2 anos, eu passei por conta da pandemia e foi... Ah, foi, né? Eu nem sabia, eu achava que era 1 ano, ou seja, 2 anos que vale por 3 mandatos ali, de tanta experiência. Com certeza é uma bagagem. Até para dizer outra curiosidade, assim, quando eu terminei o primeiro mandato, eu pensei em não disputar mais a eleição. E estava, assim, eu entrei no primeiro mandato querendo mostrar serviço e acreditando que o país vivia um momento de transformações profundas. A gente já tem em 2013 gente indo para a rua protestar, etc e tal, muita coisa escancarada, muita ferida aberta, a sociedade inteira clamando por mudanças óbvias, e eu imaginei que a gente seria uma legislatura que traria mudanças mais profundas, e isso não aconteceu, né? Terminei até o primeiro mandato fazendo uma fala nesse sentido. Infelizmente essa legislatura perdeu a chance de se reconectar com a população, de fazer coisas básicas. Eu faço um debate em cima de combate a privilégios, por exemplo, não dá para eu ficar assistindo a Câmara e não fazer um gesto sequer, besteira. Às vezes eu ficava pedindo para a galera acabar com o jornal da Câmara, né? Que é uma coisa, acaba isso é dinheiro público, tem muita gente precisando e nem isso avançava, então eu fiquei frustrado, né? E imaginei não disputar a eleição, até que alguém me disse, rapaz, disputa a segunda eleição, você está fazendo um bom mandato, e vou lhe dizer uma coisa, no segundo mandato você já vai ter lá dentro conquistado um espaço político onde você vai poder, né, estar em lugares que você não esteve no primeiro, presidente de comissão, né, exercer um papel de liderança no partido, e isso veio a ser uma grande verdade, porque a presidência da Comissão de Educação, né, sem dúvidas foi o lugar onde eu pude mais acumular experiência e ter uma bagagem, né, de condução de trabalho, de convivência. Você falou de um deputado do PT que elogiou, eu fiquei muito honrado, nas 2 vezes que teve um momento, né, final, onde eu passaria a presidência para a professora Dorinha, que é quem está hoje,
Eu vi vários depoimentos, até fiz um videozinho mostrando isso para, até de maneira pedagógica, tentar passar à população de que a gente tem que conviver nas diferenças também. O cara do PT pensa diferente de mim, a gente tem posicionamentos ideológicos distintos, mas isso não nos impede de tentar construir um país melhor. Então você vai ter deputado do PT, vários, né, que a gente conviveu e construiu uma relação de respeito, né, deputados do PSL, deputados que defendem Bolsonaro, deputados que defendem Lula, de todos os lados, que a gente pôde, né, ter essa capacidade de construir consensos e de, né, pensar a educação, que foi também um outro ponto que a presidência me trouxe. Você se relaciona com muita gente, né, de fora, do terceiro setor. Grandes inteiro, universidades. Grandes universidades, reitores, né, terceiro setor inteiro. Né, isso realmente é algo que eu valorizo muito, porque é um privilégio e me trouxe uma bagagem que né, soma muito hoje naquilo que eu quero fazer. Ganhamos nós com isso, né? Me fala outra coisa. Você falou agora sobre essa disputa, essa coisa de PT, PSL. O Brasil ficou muito evidente agora, recente, de 4 ou 8 anos para cá, essa questão de disputa partidária, de ideologia, né? De campo de esquerda, campo de direita. E hoje nós estamos, e isso ainda mais evidente, né? Você é de esquerda, se você toma um posicionamento muitas vezes porque é uma convicção sua, você é de direita ou você é de esquerda. Se você discorda de alguém de direita é porque você é de esquerda, enfim. E aí eu queria a tua opinião, como é que tu tá vendo isso no país? Depois a gente vai chegar aqui na Paraíba, mas o paizão assim nessa disputa. Eu vejo a gente no século XXI, 2022, problemas complexos demais e não consigo resumir as coisas em dois lados. Assim, eu acho muito superficial quando você quer resumir, você é de direita ou de esquerda? Quem é de direita me acha de esquerda. Hoje eu escutei né, dizer, rapaz, a gente vai ter que fazer um trabalho de convencimento, porque o pessoal está dizendo que você está muito de esquerda. Eu digo, velho, eu de esquerda. E aí quem é de esquerda vira a cara para mim, né? Porque me acha muito de direita. E no fundo, eu gosto de analisar um problema. O que é que eu quero? Uma educação pública de qualidade. O que é que eu preciso para ter uma educação pública de qualidade? Eu tenho que formar bem um professor, eu tenho que ter uma boa escola, né? Eu preciso ter um currículo que está sendo bem implementado, né? Eu preciso ter uma avaliação dos desempenhos para poder a gente saber onde está errando. Né? Eu sou muito mais pragmático, você é de esquerda ou de direita, eu sou pragmático. Eu gosto do que funciona, claro. Eu gosto de medir resultado, eu gosto de evidência. Então, se reduzir o tamanho da máquina, combater privilégio, meritocracia, né, ter uma máquina mais enxuta, parceria com uma iniciativa privada, se isso é ser de direita, eu sou de direita, porque eu estou aqui. Mas se eu quero investir na cultura, eu quero investir na educação pública de qualidade, eu quero políticas públicas para combater a desigualdade, eu me incomodo com a desigualdade, eu quero justiça social, isso é ser de esquerda? Então beleza, eu estou aqui também. Agora, se você acha, né, que até Eduardo Leite que fala exatamente isso, né, se você acha que você não consegue mais resumir o mundo só em dois lados, pronto, é o que eu estou vivendo hoje. Né? Então eu acho muito ruim quando você torna o debate, antes de qualquer coisa, você divide em dois lados, tem uma galera que defende isso, defende aquilo, e a gente vai se matar aqui para ver quem está com a razão. Isso prejudica, porque, né, muitas vezes a solução vem da capacidade de escuta de quem está com uma posição diferente da sua, mas se você não consegue nem escutar, você só quer atacar, destruir, e quem perde é o país. Tem até uma chargezinha, né, que são os dois lados brigando e o barco afundando, que é o Brasil. Então eu estou muito cansado, na verdade, desse debate que gira só em torno de ideologia, que é legítimo, se dizer de direita é legítimo, se dizer de esquerda, mas eu não me encontro muito nesse formato radicalizado, não. É impressionante como a gente se parece nesse pensamento. Eu vou voltar um pouco para a educação, mas trazer para a Paraíba. Aí tua opinião de como tu está vendo a condução da educação no estado da Paraíba. Nós temos um estado com uma série de problemas, a gente pode levantar aqui uma série mesmo de problemas inclusive na educação, sob críticas de minha parte em relação à pandemia, educação, não vem ao caso a gente falar agora, e queria tua opinião no geral. O que tu acha que poderia chacoalhar, mudar? Tá bom, tá ruim, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Eu não estou nem falando o que você faria estando no governo. Tua opinião hoje, Pedro, deputado federal,
tendo uma opinião como cidadão paraibano que torce, que vibra e que tem a bandeira fincada na educação, como é que ele está vendo a educação do Estado? Hoje, uma das minhas maiores críticas, sem dúvidas, tem relação com a pandemia. A Paraíba é o único estado do Nordeste que está adotando ainda o modelo semipresencial. Um dos únicos do país. Você impedir que a criança esteja na escola, tendo todas as evidências de que não é a escola que traz o caos sanitário, o caos epidemiológico, né, de pandemia. Não é a escola o problema. Já tá comprovado que a escola tinha que ser a última a fechar e a primeira a abrir. Né? Então você tem tudo reabrindo, tudo, bar e shopping empresarial e praia e não sei o que e lá. E a escola semipresencial. Essa posição de semipresencial foi de setembro do ano passado, já era semipresencial. Quando não tinha os alunos vacinados. Já era. Então agora que está todo mundo 100% vacinado. E a rede, né, os professores, os funcionários? Todo mundo, né, do ensino médio está vacinado. E ainda ser semipresencial, então isso é uma visão educacional muito precária, que vai na contramão de todo o resto, como falei, o único estado do Nordeste. Isso é muito ruim. É um estado que deixou escolas serem sucateadas. Então eu tenho andado bastante pelo estado, passei por Mato Grosso, é a escola com janela quebrada. Passei por Brejo do Cruz, é a escola também caindo aos pedaços. Passei por Cajazeiras, uma das escolas, lá numa situação de cair o teto. Em Catolé do Rocha são 4 escolas. Então tem muita escola estadual que precisa, é o básico, ter uma reforma elementar. E coisa de gestão mesmo, sabe, Tovar? Assim, me incomoda muito quando eu vejo que o Ceará já ensinou como tem que ser feito. Lá eles têm resultado. Então você olha para o Ceará, você faz o que o Ceará está fazendo, que você vai ter um resultado parecido do Ceará. Não tem mistério, não tem mágica. Lá uma das ações foi que o gestor da escola, o diretor, ele não é nomeação política, nem eleição. Eles fazem um processo de seleção e fazem um processo de formação. Então você seleciona alguém que é capaz de exercer esse papel e forma. E aí você tem uma boa gestão escolar. Aqui a gente ainda está no formato de nomeação política. Então eu fico agitado, eu fico inquieto, porque eu não tenho tempo a perder. Eu vou levar quanto tempo para fazer eu estou falando uma coisa básica. Né? Fora a formação de professor, que tem que ser melhor, outra interação com os municípios, enfim. Né? Infelizmente a gente não vai bem na educação. Além desse tema, o que te levou assim, rapaz, bati o pé, vou ser candidato a governador. Vou encarar esse desafio, eu sei porque já disputei eleições, esse talvez seja o maior de todos os desafios políticos, que você já, mais do que ser presidente da Comissão de Educação, porque eu sei o quanto de problema que você vai encontrar em Mato Grosso, enfim, as cidades do estado da Paraíba são diversas, dezenas, centenas, e a gente termina que conhece muita gente do estado inteiro, os problemas são diversos, você vê agora a polícia, né, o estado de como está em relação a não só a educação, mas também a segurança, e Pedro vai lá, novo, depois eu vou falar um pouco da idade, eu sou candidato a governador, topo, eu vou lá, eu vou olhar olho no olho do atual governador e de outros tantos, e vou debater o estado, vou falar sobre a Paraíba, vou falar o que eu penso da Paraíba, e vou colocar na telinha, colocar minha carinha lá no retratinho e conversar com o jovem, com o idoso, com a idade mais mediana, olhar para ele olho no olho e dizer, eu quero mudar esse estado porque eu penso nisso, eu penso naquilo, que hora tu sou candidato? Você acompanhou também esse processo demais. E eu não fui o cara que fui atrás de construir a todo custo uma candidatura. Muito longe disso, na verdade. Foi uma coisa que o cenário político, na verdade, ele mais aconteceu do que eu busquei que ele acontecesse. Mas internamente, do ponto de vista pessoal, esse é de longe o maior desafio da minha vida. De longe. O maior desafio da minha vida. E eu gosto de ser desafiado. E a sensação que eu tive, em 2018, você vai lembrar, teve um momento ali que teve um ensaio também de uma candidatura. Né? E naquele momento eu lembro que eu tinha uma sensação, rapaz, será que eu estou pronto? Sério, eu estava ali eu ia fazer 30, eu acho. Em 2018, eu ia disputar no limite da idade mínima. E eu não gosto de desapontar ninguém, nem gosto de me desapontar. Eu sou perfeccionista, então o que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito.
E naquele momento eu fiquei, rapaz, será? Até consultei algumas pessoas, rapaz, será? E todo mundo dizia, não, você está pronto, o que é isso? Né? Hoje eu entendo que você não sendo um cara mal intencionado, hoje você tendo retidão, você sendo honesto e você tendo capacidade de montar um time, né? Não tem tanto mistério. Mas para além disso, de lá para cá, eu pude acumular uma bagagem, né? Uma vivência de me conectar com pessoas, né? Com pessoas que tocam gestão em prefeitura, com governadores, com secretários, né? Muitos da comissão foram secretários de educação e eu conversei muito e a gente vai aprendendo, até que hoje, né? Quando eu vi o cenário que dava para ter uma candidatura, do ponto de vista político, a sensação em mim é de muita confiança. Eu tenho muita confiança que a gente faz melhor do que isso. É muito claro para mim o que precisa ser feito. Não só na educação, em várias frentes. Para mim, quando eu observo o que acontece hoje na Paraíba, eu tenho verdadeira vontade assim, de mudar isso e de direcionar de uma maneira diferente. E um dos eixos que também me motiva demais é o combate aos privilégios. É ver uma série de distorções e a coisa fica como está e ninguém nunca muda nada. E a gente não se levanta contra isso. E aí eu paro na rua, num sinal, vejo uma menina de, sei lá, 6, 7 anos, sentada na calçada, e eu olho para ela, e ela poderia ser minha filha, e eu não quero que minha filha esteja ali, e ela está ali porque o poder público é falho, né? E eu não sei nem, né, muitas vezes o pai está preso, ou sei lá o quê, e se eu fosse o pai dela e tivesse inserido na realidade social que ele está, talvez eu tivesse tomado decisões muito parecidas do que a dele, e ela estivesse ali também. Pela necessidade, etc. Por tudo, a circunstância social. E eu tô tendo esse negócio de olhar assim e sentir, eu vou fazer melhor por você. Eu vou fazer melhor por você. A gente vai fazer melhor. Né? Então, é um propósito de você deixar uma marca, né? Deixar uma contribuição real. Eu estou muito, muito motivado com uma série de ações, não só de eficiência de gestão, mas de propósito, de lá na frente eu poder ter a sensação boa de, pô, fiz algo para diminuir essa desigualdade. Pedro, triste aí. Você tem um ponto que deve estar tendo que explicar na rua direto, que é a sua idade. Poxa, o Cássio foi governador muito novo, de fato. Você ainda é mais novo do que Cássio foi na época que foi governador. Mesmo com muita experiência, né? 2 vezes deputado federal, em grandes temas, grandes debates no Brasil, grandes votações, debates de... Eu me lembro em sessões que você passava a madrugada lá, você e os outros deputados. Então você carrega uma experiência muito grande. Além de tudo, você tem na pele a experiência do avô e do pai. Não há como negar a experiência de casa, de ver um pouco sobre isso. Também aqui em Campina Grande, pela a parte que você sempre ajudou como deputado federal, então você sabe como é o trânsito disso, os valores financeiros, prefeitura, como é que faz aquele caixa de prefeitura, é complicado, você sabe, as prefeituras passam a necessidade, enfim. Mas diante de toda essa experiência, você ainda é novo. E aí vai chegar numa calçada na rua e o cara vai lhe questionar isso. Quanto você tem, meu filho? Você é candidato a governador e aí é uma coisa que você precisa encarar, tentando passar para a pessoa, tá, sou novo, mas consigo fazer, sei fazer, posso fazer. E você está encarando isso numa boa, está saindo... Mas o povo quer gente nova, né? Eu estou sentindo que o povo quer gente nova. Essa experiência que está aí, né, ela não atende. Eu estou preferindo a experiência de quem tem 18 do que de quem tem 60. Não quero diminuir. Eu respeito muito quem carrega bagagem, quem tem experiência e tal. Mas existe algo na política que a gente precisa observar muito atentamente, que as pessoas estão querendo uma nova mentalidade, uma nova maneira de enxergar. Eu detesto ouvir isso, não tem como mudar porque isso foi sempre assim. Não, isso aí, na Câmara eu vi isso 200 vezes. Não, Pedro, isso aí não dá não, pô, isso aí sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando alguém me diz sempre foi assim, aí é que eu quero mudar. Porque se sempre foi assim e não está dando certo, né, a gente tem que mudar, porque se a gente ficar repetindo esse sempre assim... Né, então, como eu falei, hoje eu me considero muito confortável em fazer gestão pública, né, por tudo que já pude aprender e pode ter certeza que a gente toca, né, com conhecimento de como as coisas devem acontecer. E estou me preparando cada vez mais. Né, lógico que eu não sei de tudo, estou muito distante disso. Né, e muitas vezes a gente tem que ter a humildade de dizer não sei e poder escutar quem sabe. Claro. Um cara governador vai fazer segurança pública. Eu não sei tudo de segurança pública, né, tenho uma compreensão
de corrigir distorções elementares. Um policial na Paraíba não pode se aposentar, porque perde metade do salário. Isso aí não precisa ser um grande especialista para entender que não tem como segurança dar certo assim. Mas, para além disso, eu vou ter pessoas. Eu acho que quando você está bem intencionado, quando você está determinado e você tem uma rede de pessoas, um networking que você consegue se abastecer. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que foi secretária de Planejamento do Distrito Federal, secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul, hoje preside um banco no Rio Grande do Sul, tem uma capacidade administrativa assim, gigante. Passei 1 hora conversando com ela, é muito bom ver gente nova como você botando a cara para poder cumprir essa função. Então, do ponto de vista eleitoral, eu vejo como uma vantagem. E não nego não, porque o povo quer gente nova mesmo. E eu quero representar o que é ser gente nova. Eu não quero que alguém que faz parte de uma nova geração seja igual a alguém de uma outra geração. Então, é muito mais uma responsabilidade de não frustrar, porque o cara diz, vou confiar em você porque você é novo. Do que, é muito mais uma responsabilidade do que uma desvantagem propriamente dita. E a parte administrativa, aí o debate vai poder passar cada ponto do que a gente vai fazer. Para a gente quebrar um pouco o tema, né? Bem direto. Pá! Você pratica algum esporte, assim, para arejar a cabeça? Eu pedalo de vez em quando. Eu tenho quem diga que quando eu vou pedalar, eu faço um arquivo de umas 5 fotos para poder postar aí. Para poder postar. Pedalo menos que você, mas pedalo um pouco. Pratico bem menos esporte do que você é um atleta. Mas eu pedalo um pouco e vou à academia de vez em quando. Ensaiei o beach tênis, mas não vingou muito não. E ainda troquei uma bolinha, mas hoje em dia é mais o pedal mesmo. É porque o próprio esporte, como política pública inclusive, né, ela tem que estar inserido nos temas. Eu levanto essa bandeira, eu gosto de esporte, né, eu pedalo, corro, enfim. Jogo bola, sempre gostei de esporte. E acho que tem que estar inserido justamente como um programa ali acessório do poder público. A gente tem uma série de problemas como educação, saúde, a própria gestão de uma forma financeira que precisa tratar, segurança pública, mas o esporte tem que estar lá, vivo, né? Tem que ter a bandeirinha lá acesa, como a defesa que você faz é uma defesa bacana, uma defesa que toda vez que eu vejo, eu aplaudo, que é a defesa tanto daqueles portadores de doenças raras e etc, quanto, e a gente precisa também se preocupar, aqueles que talvez não tenha, como posso dizer, a defesa que deveria ter, mas você se preocupar com o pet, com a causa animal, você tem essa preocupação, eu acho de suma importância. É uma cabeça arejada e eu tenho essa defesa, né, de pegar. Você vê hoje as coisas estão tão diferentes, se fala no metaverso, a gente se conecta pelo WhatsApp, a gente faz transações financeiras pelo Pix, a gente compra ações pelo celular, você está lá no celular, entra num aplicativo, compra ações, compra um carro, ou seja, as coisas estão muito novas e muitas vezes você se pega no dia a dia vivendo lá em 1990, onde a gente... Sobretudo no poder público, né? Sobretudo no poder público. A nossa realidade é no dia a dia, o que a gente já faz, e no poder público a gente, não, isso aqui não... Vou lhe contar eu fui na farmácia ontem, e aí no caixa tinha aquele quadradinho para você avaliar o atendimento. O rostinho, né? O rostinho vermelho e tal, aí vai até o verde, né? São 5 bolinhas, se você for bem atendido, você dá no verde. Eu gosto de verde, que a gente gosta de botar o povo para cima. E aí eu perguntei, tem alguma mudança para vocês, isso aqui, essa avaliação? Curioso, né? E ela disse, tem. Se o negócio desandar aí, a gente vai ter que vir uma gerente, identificar o que é que está acontecendo e já estabelece uma meta. E todo mundo na farmácia aqui fica na pilha de poder bater a meta, porque a gente não pode ter um atendimento ruim. E aí na hora, eu já estou com isso na cabeça, né? Como a gente está num processo de caminhada pré-eleitoral, você já fica... Eu estou muito pilhado, né? Você vai dormir pensando em o que é que você vai fazer para melhorar o Estado, o que é que você vai fazer para o Estado crescer, para gerar emprego, para isso e aquilo. E aí eu fico imaginando, vai levar quanto tempo para ter isso no Detran? Não seria maravilhoso um negócio desse no Detran? Maravilhoso. Né? E é uma coisa barata, simples, já está inventada e está lá e dá resultado, porque avalia desempenho, etc e tal. Então, essa diferença, existem 2 universos, como Ariano Suassuna, adoro repetir. Ariano Suassuna falava do Brasil oficial e do Brasil real. Então, tem o Brasil oficial, que é o Brasil do poder público, o Brasil das autoridades, etc e tal, e o Brasil real, que é quem sustenta essa conta e não tem um serviço de qualidade, né?
Então está na hora da gente aproximar um pouco mais, né? A gente está vivendo, que é outra coisa que me anima de poder disputar a eleição e, se assim Deus permitir, exercer um mandato de governador, que nunca se teve tantas ferramentas para poder combater a desigualdade, fazer política pública com eficiência, conseguir obter resultado, dar otimização ao orçamento. Então tudo isso tem me estimulado demais. Uma das coisas é isso, é botar o poder público no século XXI. Coisas que você já fazia ou faz ainda, né? Seu mandato termina em janeiro do ano que vem. Muita gente acha que é em dezembro, mas termina em janeiro. Há essa diferença. Como, por exemplo, o pacto penduricários, os privilégios, e você está trazendo da Câmara para esse debate aqui, né? E a atualização, a modernização da máquina. A máquina da gente é muito arcaica, como aquilo que eu falei. Você falou agora há pouco do Detran, mas tem tantas outras secretarias ou órgãos públicos que ainda são muito arcaicos, muito antigos. Você vai lá, combina até com o diretor de conversar com ele pelo WhatsApp, quando chegar lá é um papel, você tem que assinar, uma coisa, né, totalmente antiga. E bacana você estar trazendo essa visão nova, jovem. Eu digo isso para ti porque eu digo, por exemplo, em casa. Às vezes eu estou conversando com minha mãe, eu digo, olha, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de podcast. Isso é um formato novo, né? Isso é uma coisa, não que tenha sido o caso, mas eu não gosto de podcast. Eu digo, mãe, não tem que não gostar, não. Você tem que, foi Pix, ela falando do Pix, me lembrei agora. Eu não gosto de Pix, não tenho Pix. Não gosto. Não tem que não gostar, não. É uma realidade. Hoje tudo é Pix, você tem que ter o Pix. E é fácil, é prático. Você vai lá, cria, em alguns segundos você cria um Pix. Na administração pública parece que cria uma barreira e eles não assistem. Eles que eu falo, inclusive a gente, porque a gente está incluído nisso. Mas aquela máquina pública não sabe o que é Netflix, não sabe o que é YouTube, não sabe o que é Instagram, rapidez, WhatsApp. Né? A coisa fica muito antiga e eu entro nesse lugar e digo, meu Deus do céu, quando é que isso vai mudar, né? Quando é que esse negócio vai passar a funcionar? E a cabeça nova é boa para isso, é porque você dá um tapa na cara da gestão pública, ó, vamos fazer diferente aqui. Não funcionava dessa forma, vamos fazer diferente. E vamos fazer isso funcionar. E aí, falei agora um pouco do esporte, falar um pouco de música. Você é um cara que gosta de música, isso aí eu sei, mas as pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam, né? Pedro toca violão, é um cara que gosta de música boa. Outro dia desse eu estava me encontrando, eu estava com teu pai e tinha um violão lá. Eu peguei o violão, fui brincar alguma coisa. Aí ele olhou, outro dia já faz tempo, ele olhou para mim e disse, vem cá, aquele jeito dele. O violão de Pedro, o jeito que ele toca é bom mesmo. Aí quando eu mostrei o vídeo, mas você toca sempre em casa. Eu, por exemplo, antes que você responda, na minha casa, quando eu me estresso pouco. Se você olhar para mim, você vai me ver pouquíssimas vezes assim, estressado. Mas eu tenho minhas angústias, eu tenho minha família, 3 filhos, trabalho. Então tem momento também que quando eu estou nesse momento, eu pego o violão. Pego lá, coloco meu celular com uma cifra qualquer, músicas que eu gosto, diversas, de músicas baianas, animadas, a forró, que é a tradição, pagode, ou até mesmo MPB, bossa nova, que é o que eu gosto mais de tocar. E é onde eu começo a viajar e tocar um pouco, aprender, reaprender, né, porque você muda muito. Como é a tua relação com aqueles teus violões ali, como é que tu faz isso? Eu já tive uma fase de tocar mais, gosto demais, é uma terapia, né? A música, para mim, Clarinha, minha prima, escreveu uma vez uma frase, um dia sem música é um dia triste. Então a música está presente no meu dia em vários momentos. Eu já acordo ligando alguma coisa, quando não é um podcast para poder me atualizar de alguma notícia, já é alguma música. O violão eu já toquei mais, mas ainda toco vez por outra, né, para poder tirar a cabeça da pilha. Tem sido difícil tirar a cabeça da pilha, mesmo tocando violão, então o que está acontecendo muito é pegar o violão, aí vai tocar a música... Paraíba já sabe. Não, o que está acontecendo a adrenalina está tão grande, é que eu vou tocar o violão, tocar a música, não termino nem a música, já solto o violão, já volta pro celular, já volta para ligar e etc e tal. Mas sem dúvidas é um grande parceiro, né? Um companheiro de vida, né? que nos acompanha. Lá atrás a gente eu tenho amigos músicos, né, e aí tocar com eles é outra onda. E a gente, né, até se arriscava em compor alguma coisa e tal, mas hoje o violão tá meio descanteado, infelizmente. Por enquanto. Mas é uma parte que eu gosto. Assim, se você for perguntar, o que é que tu faz nas tuas horas vagas? Né? Tem hora que você é uma pergunta que eu te faço também.
Tem hora que você tá ali meia horinha, eu gosto muito de brincar com meus filhos. Eu tenho um filho pequeno, então o filho pequeno você brinca, figura. né? Aí você, hoje mesmo, ele de manhã não foi pra escola hoje de manhã. E aí ele corre dentro de casa, ele é super-homem, daqui a pouco ele é o Batman, ele é o... Enfim, aí você brinca muito com os filhos. Mas eu tenho umas coisinhas, sabe aquela figurinha? Deixa ele com suas coisinhas, pronto, eu tenho minhas coisinhas. É o violão, é uma coisa ou outra que eu gosto de fazer. Nas 2 horas vagas, assim, rapaz, eu não tenho o que fazer agora, eu vou, coisa que me dá prazer. Por exemplo, o esporte é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho 1 hora vaga, eu vou lá, boto uma roupa e vou correr na rua. Eu gosto, sozinho que eu falo que você não corre com algum parceiro, né? Geralmente você corre só, você não consegue conversar. Mas aí minha cabeça, Pedro, funciona, eu corro muito aqui em Campinas, eu vou vendo a cidade e tal. Pra mim é bom, eu gosto disso. Eu não me preocupo com o tempo, se eu vou rápido, se eu vou... Eu vou lá fazer minha corrida, suar um pouco e pensar. Tu tem essa 1 hora vaga. Primeira coisa, tu pensa em quê? Ou eu vou ver alguma série, eu sou de assistir série e documentários. Estou vendo agora Chernobyl, meu irmão. Eu não assisti ainda. São quatro. Eu estou numa fase difícil de me concentrar numa coisa, né? Que é muita pilha. Mas Chernobyl são 4 episódios de 1 hora cada um e é uma série, né? Um documentário de uma tragédia que de fato houve. Então, de interpretações fantásticas, um negócio muito bem produzido. Então, falta só um episódio, inclusive. Toco um violãozinho de vez em quando, jogo um videogame fino, né? A gente joga um fifinha de vez em quando. Jogava. O FIFA eu não jogo mais não, eu jogo hoje Call of Duty, que é um jogo de tiro. Né? E também gosto de ler fantasia. Quando é para aliviar a cabeça, né? Uma leitura de alguma fantasia tem sido um hobby. Bom, Pedro, a gente, para se caminhar para o final, satisfação imensa aqui, tá descobrindo algumas coisas, muita coisa eu já sabia, porque a gente tem uma relação mais pessoal, mas esse pessoal que vai assistir agora, a partir de agora, nesse podcast, vai descobrir um bocado de coisa tua, fora, eu digo às vezes que você com tato de paletó e gravata, você fica muito mecânico, né? Tem gente que me vê, por exemplo, na rua, de bermuda, quando eu tô correndo, por exemplo, ou com roupa de bicicleta, aí deve acontecer contigo também, olha assim, isso é Pedro? Aí às vezes eu fico brincando, eu não acordo de paletó e gravata não, eu tenho minha vida normal. E quando a gente tem essa conversa aqui, as pessoas começam a ver, poxa, Pedro pensa legal, é um cara que tem a sua vida. Pedro aqui em Campina Grande, é daqui de Campina Grande, nasceu em Campina Grande, estudou num colégio tradicional em frente ao Açude Velho, né? Que é uma coisa muito... eu estudei também. É muito tradicional aqui de Campina Grande. E claro, tem uma tradição imensa na cidade, com política, tradição política, com pai, com avô, que fizeram aqui dessa cidade ter o patamar que a cidade tem, né, do tamanho, a grandiosidade que Campina Grande tem. E antes da gente chegar aqui, o Pedro estava me falando do orgulho de ser paraibano, de estar aqui em Campina Grande, de ser de Campina Grande, de lutar e ter conquistado, ter conseguido. É muito bacana você conseguir, olha, eu consegui um recurso em Brasília, você sempre me fala isso. Conseguir um recurso em Brasília e conseguir ir para Campina Grande destinar, sei lá, X milhões de reais para fazer isso, para fazer aquilo. E você, só para a gente finalizar, você dá um valor muito grande que você talvez tenha me ensinado a dar a grandiosidade desse valor que você dá, que é o terceiro setor. Porque eu sempre admirei, sempre ajudei. Quando eu trabalhava no comércio em Campina Grande, eu já ajudava, por exemplo, a APAI, ajudava os hospitais. Mas como político, isso não tinha me chegado, não tinha despertado em mim como isso pode acontecer, até eu virar secretário em Campina e depois ter essa relação contigo que martela, né? E Pedro, como é uma coisa também muito sentimental, porque eu sei que você tem um sentimento por essas instituições, eu queria só que tu falasse um pouco o papel da instituição ou das instituições aqui no estado ou no Brasil, e como o teu mandato virou os olhos um pouco também para o terceiro setor, para a gente arrematar. Tem alguns projetos de alguns momentos que permitem você fazer uma defesa desse segmento específico. Para dar um exemplo, no debate do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É o principal veículo de financiamento da educação básica. Basicamente o que o Fundeb faz é pegar dinheiro federal, recurso federal, e mandar para o município e para o estado cuidarem das suas redes de ensino, né, a nível municipal e estadual, ajudar na receita, no financiamento. Dentro do debate do Fundeb, em determinado momento, né, se questionou se aquela matrícula
né, que está, né, de alguma criança na casa do menino ou na casa da criança, aqui em Campinas, 2 exemplos, né, Dr. João Moura, né, se aquela matrícula deveria receber ou não dinheiro do Fundeb. E nesse momento eu abraço o terceiro setor, porque eu realmente, antes de vir para cá, a gente estava conversando com o Nitor, né, que tem um projeto social com crianças de jiu-jitsu. Está até parado. Está parado porque ele não tem 10 kimonos. Bicho, não é possível que o poder público não possa, né, chegar junto. Esse cara é um terceiro setor. Né? Pega um cara desse que tem paixão por isso que ele faz, dá uma assistência, né, para poder ele cumprir esse papel. Porque, na verdade, o terceiro setor, eu falei que eu conversei com a ex-secretária de Planejamento, tal, Leani, o nome dela. E ela dizia assim: Pedro, o governo que dá certo, antes de qualquer coisa, precisa acertar muito na gestão de pessoas. Né? Quando você tem pessoas motivadas, pessoas capacitadas, né, a cumprir um papel, se você tem um policial que ele vai cumprir o seu ofício motivado, né, você vai ter segurança pública, porque antes de qualquer coisa você precisa de um ser humano, né, com vontade de fazer. E aí por isso que você precisa respeitar o servidor, não pode ser o que a gente está assistindo hoje. Melhor do que qualquer estrutura de escola é um professor motivado, com vontade de ensinar. Então você tem experiências onde a escola, né, tem chão batido, não que seja isso que a gente queira, mas tem chão batido, mas se tiver um professor motivado, a aprendizagem vai acontecer. Né? Então, um eixo fundamental de gestão pública é gestão de pessoas. E o terceiro setor nada mais é do que uma elite de pessoas. Por que uma elite? Porque geralmente quem está ali está por alguma ligação à causa. Então você tem protetores de animais que fazem isso porque tem paixão, porque não aguenta ver um animal sofrer. Olha para o animal na rua e não consegue, não fazer nada. E aí pega dinheiro do bolso e junta e bota no carro e não sei o quê. Então se você já tem a parte mais difícil, que são as pessoas, né, motivadas, o que é que está faltando para você dar a ferramenta para esse negócio ter um alcance maior? Na Singapura, 90% da assistência social é feita pelo terceiro setor. O poder público cuida de quê? De financiar. Pega o imposto, né, coleta recursos com o imposto e repassa para o terceiro setor. Né? Então eu pude, a gente fez um trabalho em parceria, inclusive, com aquelas emendas que colocamos, né, para o terceiro setor aqui em Campinas, várias entidades, acho que são 7 ou 8 entidades. Mas o que eu espero ver é uma política que vá além de emenda. A emenda ajuda, é fundamental, né? Emenda para pai, quando você chega lá, eles falam, né? Não fosse a emenda, etc e tal. O Instituto dos Cegos também, né? Tem um trabalho belíssimo e tal. Mas eu quero ver um novo formato de poder público que possa se valer mais desse grande capital que são essas pessoas que estão dedicadas a cumprir uma função social, uma função pública e só precisam da ferramenta. Então o terceiro setor entra na lógica do sentimento, mas entra na lógica da eficiência mesmo. Claro. É algo que faz sentido. Faz parte da engrenagem. Faz parte da engrenagem. Então realmente é uma bandeira também. Sou apaixonado pelo terceiro setor. Pois é, pessoal. Esse é Pedro Cunha Lima. Eu deixei para o final porque essa parte que toca mesmo, Pedro. A gente tinha aqui mais 1 hora de conversa. Imagina se fôssemos aqui falar de poesias, de repente uma poesia que Pedro ama, adora. Você poderia, inclusive, finalizar com um poema aí do poeta ou algo que você ache mais pertinente. Mas esse é Pedro Cunha Lima, amigo de uma vida inteira, é um homem de muito valor, um homem que vai ainda contribuir muito para o estado da Paraíba, seja qual cargo ele estiver ocupando daqui a 10, 20, 15 anos, ou de repente daqui a 20 anos Pedro está dentro de uma sala de aula, ensinando alguém, passando as experiências como deputado, governador, senador. Mas Pedro tem muito a contribuir para o Estado e eu tive o prazer, né, de conviver com ele politicamente. Tenho hoje o prazer de conviver pessoalmente e também vou conviver ainda por muito tempo, tenho certeza, politicamente. Pedro, satisfação você estar aqui. Agradeço demais para que você com a agenda lotadíssima. Hoje você teve uma agenda muito lotada. Vocês gravarem aí o dia que a gente gravou hoje e ver a rede social dele, ele tá com essa roupa desde umas 7 horas da manhã. Que a gente se encontrou já e nos falamos por telefone, nos encontramos numa agenda hoje, mas ele gentilmente disse, não, vou lá, gravo o podcast contigo, vamos lá, fica tranquilo. Então, brigadão, cara. Você falou de contribuição na política daqui a 10, 20, 30 anos. Eu ia perguntar se André tá aqui, porque André
que trabalha conosco, é um cara da equipe aqui, um parceiro, colaborador assim, de mão cheia. Ele diz, rapaz, você tem que controlar a sua sinceridade, que às vezes fica passando do ponto. Eu acredito que daqui a 10 anos eu não estou na política. Eu disputo essa eleição para o governo. Se vencer, tenho uma decisão tomada de não disputar a reeleição. Eu quero tirar isso da minha frente. Eu primeiro não concordo com o Instituto e segundo eu quero tirar isso da minha frente porque quando você tem uma reeleição sempre no seu juízo, você fica calculando o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que vai ganhar, o que vai perder popularidade. E eu não acho isso legal. Acho que terminando o mandato de governo, eu mostrando que existe um modelo diferente de funcionamento, eu me dou por satisfeitíssimo de ter podido cumprir com essa função. Mas em relação ao poeta, e ao soneto, que me inspira muito, a trajetória do poeta do meu pai são referências, me inspiram demais. Eu sempre digo que ninguém é igual a ninguém, eu acho que a gente tem que deixar isso claro e se mostrar também. Eu quero ser fruto da minha geração, então é claro que o poeta, a forma de governar da década de 90, quando o poeta foi governador eu tinha 2 anos, é uma forma diferente. Eu até fazia uma analogia, se você tem um avô médico e pode ser o melhor médico da sua época, a maneira como ele fazia uma cirurgia em 1990 vai ser uma maneira diferente de se fazer uma cirurgia em 2022. Apesar de me inspirar muito, eu sempre friso que cada um tem o seu estilo e é produto do seu tempo. Mas um dos sonetos mais bonitos que eu acho do poeta, inclusive eu tenho o último verso tatuado, que é quando ele voltava da ditadura. Ele foi caçado pelo AI-5, o poeta, em 13 de dezembro de 68, foi conhecido como os anos de chumbo da ditadura, e tal. Foi morar em São Paulo, depois no Rio, e aí volta em 82 para disputar a eleição. E ele termina essa eleição, depois de ter sido caçado lá atrás, com um soneto, é um dos que eu mais gosto, começa dizendo: se Campina devolver o meu direito, roubado por arbítrio e a ditadura, se Campina devolver o meu direito, roubado pelo arbítrio e a ditadura, e eu assumi de novo a prefeitura, e por seu voto livre eu fui eleito, não prometo ser santo nem perfeito, mas juro defendê-la com bravura, para que esta geração futura se orgulhe de mim como prefeito. Se a 15 de novembro esta cidade proclamar seu amor à liberdade, à justiça, ao bem e à paz, eu lhe darei meus sonhos e meus planos e mostrarei nos próximos 6 anos o quanto de amor por ela eu sou capaz. Então essa inspiração de mostrar o quanto de amor à Paraíba a gente é capaz, eu quero lhe agradecer demais. Você sabe o quanto eu torço por você e você sabe que na política tem muita coisa que não presta, tem muita coisa que a gente é difícil até de ver tão perto, e ter pessoas como você que se colocam para enfrentar, inclusive, maneiras de funcionamento, de cultura. Você bota um pé na porta e a gente disputa a eleição para ganhar, a gente cai em campo, mas daqui eu não passo porque eu tenho uma postura e você é esse cara, você sabe, da minha torcida sincera e da minha alegria de poder ver você aí, inclusive, dando os próximos passos na vida pública. Tem pista pela frente para um cara talentoso como você. Então eu que agradeço por estar aqui trocando essa ideia, fazendo parte dessa conversa. Valeu demais. Show de bola. Valeu, Pedrão. Valeu.